Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Feliz de estar na casa do Senhor mais uma vez. Nervosa, não vou mentir. Desde quando o presbítero falou que era eu que ia trazer a palavra, a minha canela não parou de tremer. Deus já deu uma glória, eu creio. Amém, irmão. Glória a Deus. Peço que a igreja abra a vossa Bíblia aí no Mateus capítulo 13, versículo 24. Mateus 13. Já vou lendo. Amém. Irmãos, eu vou mentir para os irmãos, eu fiquei muito nervosa, que até na noite de segunda-feira, meu marido dormiu, minha filha dormiu. Aí eu fui deitar para dormir, só que a minha mente começou já a voar pensando na quinta-feira, né? A ansiedade começou a querer vir me pegar, comecei a sentir aquele aperto no peito, aquela sensação que não é boa. E todo o tempo eu fiquei clamando: Jesus, toma à minha frente, cantando Ele pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Glória a Deus. Porque quando a ansiedade pega não é bom. E eu sempre peço ao Senhor para não deixar ela nunca mais me pegar da mesma forma que ela já me pegou. Glória a Deus. Mas eu estou aqui, falei para a missionária Bianca que eu não ia dizer não, né? Nem que eu falasse que Jesus é bom, o diabo não presta, mas eu ia falar. Isso aí, glória a Deus. Amém. Vamos ler aqui, capítulo 13, versículo 24. A parábola do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E eles lhe disseram: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo junto com ele. Aleluia. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e o atalho em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Pode se assentar. Deixa eu abrir aqui a minha colinha em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa parábola, eu sempre gostei muito dela, que desde pequena a missionária Bianca e a missionária Cida colocavam aqueles desenhos bíblicos na televisão e sempre aparecia ela, eu gostava muito. E me chama muita atenção nessa parábola que é o joio, os irmãos, a igreja sabe que simboliza o mal no mundo, os filhos do inimigo. E o trigo representa os filhos do reino. E eu fui pesquisar qual era a diferença do joio e do trigo. E para as pessoas que plantam, que trabalham na plantação, sabe que ambos são parecidos, mas ainda tem a sua diferença. O trigo sempre vai ser curvado, porque ele tem sua semente. Mas o joio sempre será rígido, porque ele não tem nada. Meu Deus. E aqui, lendo aqui, os irmãos vão ver, no capítulo 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Nesse versículo aqui, eu tomo sobre o sono. Porque o inimigo só veio na plantação e plantou o que não devia, plantou o joio, porque os céus dormiram. Então eu tomo para mim, pela igreja, que a gente não pode deixar a frieza, o sono espiritual nos tomar. Porque quando a gente dorme, quando a gente desliza um pouquinho, deixa o nosso pensamento ir para outro lugar que não é para ir, o inimigo vem e planta um pensamento ruim, planta uma picuinha no nosso coração, planta um sentimento mal que não vem de Deus. Por isso que devemos todos vigiar, para que não venhamos cair no sono espiritual. No capítulo 26, o versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Eu sei que às vezes a gente que está na igreja, a gente passa pelas dificuldades, que é nisso a gente passar pela dificuldade, a gente reclama, a gente diz: mas por que, Jesus? Eu estou na tua presença, eu busco, eu oro, vou para a tua casa, por que eu passo por essa dificuldade?
Ah, mas aquele irmão que está lá no mundo tem um trabalho bom, tem um bom salário, mas ele comprou um carro novo, ele vai todo mês fazer uma compra boa no mercado, e por que eu, então, na tua presença, eu não consigo? É verdade. Então aqui eu tomo aqui. O joio, ele também cresce. O joio, ele aparece. Ele não fica escondido. Muitas das vezes um irmão entra na igreja, a gente diz, aquele ali é usado, aquele ali Deus usa, aquele ali quando pega o microfone, mas a gente não sabe. O joio, às vezes, ele está ali, mas uma hora ele aparece, uma hora ele mostra as garras dele, ele mostra que ele não é o trigo que a gente pensava que ele era. Então, por isso que a gente tem que estar em constante oração, em constante vigilância, porque muitas das vezes entra dizendo que é e não é. É mesmo, Jesus. Glória a Deus. Ô, glória. Esse negócio aqui. Aleluia, Deus. Glória a Deus. No versículo 27, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque então tem o joio. A igreja, eu posso tomá-la hoje como, não sei se vai ser a palavra certa, eu vou tomá-la como um hospital. Porque aqui a gente não vai encontrar sempre pessoas que estão boas de saúde, pessoas que vai estar com a mente boa para ter uma conversa produtiva com você. Vai entrar aqui diversas pessoas, como já entrou pessoas que estão bêbadas, pessoas que não estão conseguindo nem pensar direito. Então aqui eu tomo a igreja como um hospital. Por quê? Porque quando a gente vai no hospital, a gente não vai no intuito de encontrar pessoas sãs. Sempre vai ter um doente. Em Marcos 2,17 diz que Jesus veio para os doentes. Ele não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Para as pessoas que vêm na igreja atrás de perfeição, é a mesma coisa de você ir no hospital e dizer que não aceita nenhum doente lá. Então, a gente tem que entrar no intuito da igreja de... Não podemos dizer que a gente pode ir para a igreja atrás de perfeição. Porque dentro da igreja a gente não pode buscar perfeição ou excelência de ninguém. Porque perfeito é somente Deus. Se quisermos perfeição, a gente tem que, vamos dizer, morrer ou esperar a volta de Jesus e ir para o céu. Porque lá a gente vai encontrar a perfeição. Aqui na terra não tem ninguém perfeito. No versículo 28. E ele lhe disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Meu Deus, é lindo. Aleluia. Glória a Deus. Quer dizer o que nesse versículo? Que a gente tem que, embora seja difícil, a gente tem que aprender a conviver com o joio. A gente tem que ter na cabeça que nem sempre vamos ter pessoas em volta de nós, pessoas santas. A gente estamos envoltos do pecado, como Paulo disse: se você quiser viver envolto de pessoas santas, longe de pecador, tem que ir para o céu. Porque estamos em volta de pecadores e também nós somos pecadores. Então não podemos julgar a ninguém pelo que é, pela forma de vestir, pela forma de falar. Porque a Bíblia fala... Eu tomo para mim que o nosso papel nessa parábola é o quê? A gente tem que ser semente e dar o fruto, que é o fruto do Espírito. Aleluia. E o que me ensina é que o trigo não sabe quem é o joio, e o joio também não sabe quem é o trigo. Porque no versículo 36 do capítulo 13, diz a explicação que Jesus dá da parábola do joio e do trigo. E o próprio Jesus disse que é só no grande dia que vamos saber quem é quem. Verdade. Que os ceifeiros, que na palavra é os anjos, eles vão separar o joio e o trigo. Então a gente não sabe, não adianta a gente querer julgar o nosso irmão pela forma que ele é, porque a gente não sabe. Ah, mas só porque a missionária Bianca, mas a missionária Bianca, ela prega, ela louva, mas ninguém sabe quem ela é. Verdade, só Deus. Só quem conhece o coração, conhece a intimidade dela, somente Deus. Verdade, meu pai. Então não podemos julgar ninguém. Temos apenas que abraçar, ajudar, cuidar das pessoas que entram por essa porta e sempre estar em constante oração. No capítulo de João, capítulo 10, versículo 14, diz que Jesus é o bom pastor e ele conhece as suas ovelhas. Aleluia. Tal como o fazendeiro, na parábola do joio, que
distingue o joio do trigo. Verdade, Jesus. Em 2 Pedro 3,9, reflete a paciência de Deus em esperar, antes de julgar, assim como o fazendeiro esperou para colher o trigo e o joio. Em Apocalipse 20, capítulo 12 ao 15, fala do julgamento final, quando os mortos serão julgados de acordo com o que fizeram, semelhante à separação do joio e do Aleluia, trigo. Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o poder de Abençoa, meu Deus. Pai. Aleluia. E eu fui pesquisar na internet, como eu falei que eu pesquisei a diferença do joio e do trigo, e eu encontrei uma parte que eles falam que eu também gostei bastante, que diz assim, que se a gente pegar o joio e o trigo na mão e apertar, esfarelar, pegar e balançar, o trigo fica só as sementes e o joio não fica nada. Aí eu tomo que o joio, ele não tem conteúdo. O joio não tem nada, o joio é vazio, ele não tem fruto. Mas o trigo sim. Enquanto Jesus chegar e assoprar, quando na volta dele assoprar, os justos ficarão porque eles têm fruto. Enquanto os joios se vão, como foi na passagem que o irmão Eudes leu agora, em Salmos 1, que, só que ele não chegou a ler o verso 4, que diz que fala referente a isso que eu falei agora, que Jesus fugiu da minha mente. Aleluia, Pai. Da vitória, vitória. Fala dos ímpios, que quando eles ficam não tem nada, enquanto o joio, o trigo sim. Glória a Deus. E no versículo 30 diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Glória a Deus. Já foi dito aqui pelo cooperador também sobre o tempo do Senhor, o tempo da espera. O tempo do Senhor é perfeito. Aleluia. Não adianta a gente querer dar um passo maior que a nossa perna, pensando que vai dar certo, que não dá. Se não for a ordem do Senhor para você ir, para você fazer, para você falar, não vai dar certo. Porque tudo tem um tempo determinado. Para tudo tem um tempo. Então que a gente vem aprender a esperar no Senhor, mesmo sendo difícil. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos consolar, para a gente buscar e ter o consolo dele. O Senhor nos ensina a paciência e a perseverança com essa parábola. Ele nos pede para não nos precipitarmos em nossos julgamentos e ações, mas esperarmos. E o seu tempo é perfeito. Mesmo difícil, temos que colocar na nossa cabeça que o tempo do Senhor é perfeito e sempre vai ser. E Oh, glória. Aleluia. eu não vou estender mais porque eu não tenho mais, né? E por isso que eu deixo uma pergunta para os irmãos, que os irmãos respondam para si mesmo, que é: quem é você no campo de Deus? Glória a O Deus. que você tem feito para Deus? Você é o joio ou você é o trigo? Você tem dado os seus frutos ou tem sido como o joio, que é rígido, não se culpa perante ao Senhor e tem se deixado por aquilo mesmo? Amém? Amém.